pessoal, tudo bem? Bom dia, estou tentando ligar a minha luz aqui para dar uma melhorada na luz, porque eu tive que fechar a janela. E estamos aqui para mais um programa Almoçando com a Vete, nesta nossa quarentena. Então, como a gente já vem conversando aqui e recomendando que todos cumpram as recomendações dos nossos representantes legais, e é muito importante esse período de reclusão aí para que essa epidemia possa ser controlada. Então, nossa recomendação para quem pode ficar em casa é ficar, e quem está trabalhando, quem está lá na frente de batalha atendendo os bichinhos, para que a gente ofereça bem-estar e saúde para eles nesse período também, se cuidem ao máximo, né? E tentem aí trabalhar em regime reduzido. A maioria das clínicas já está fazendo isso é muito importante. O tema de hoje, da nossa live de hoje, é anemia ferropriva. Então, a gente não vai falar de Covid-19 e é muito importante que a gente também perca o foco em relação a isso, mas a gente queria, eu e a professora Heloísa, o professor Paulo, queria nos colocar disponíveis para qualquer angústia, qualquer dúvida que vocês estejam passando nesse momento, que a gente puder ajudar, que a gente puder contribuir. Estamos aqui à disposição, só mandar um direct pra gente que a gente vai tentar ajudar da melhor forma possível. E uma das formas que a gente acredita que vai ajudar é trazendo conteúdo para vocês, coisa que a gente já faz comumente, mas agora vai intensificar mais ainda, porque a gente precisa entender esse momento e trabalhar para que a gente não se abata durante esse processo, né? Então, tem muitos relatos aí já de pessoas entrando em depressão, ficando muito angustiadas, e por isso a gente está se colocando disponíveis aqui, gente. Só um pouquinho que eu esqueci de botar o computador na tomada e vai acabar a bateria aqui em breve. Eu já volto. Tá, tô aqui. Já vamos começar o nosso conteúdo. Vendo o pessoal da Unibave aí entrando, nós estamos afastados das atividades nas universidades, obviamente, né? Aqui em Santa Catarina está tudo parado, dia 30 pelo menos. E a gente está tendo aula à distância com os alunos da graduação por enquanto também. Estou vendo um pessoal aí ao vivo, não é dia de aula deles, mas que bom que estão aqui também querendo aprender. Bom, gente, como eu já falei em inúmeros conteúdos por aqui, eu acho que essa tecla é bastante repetida. A anemia não é diagnóstico. Então, a anemia é uma manifestação clínica de uma doença subjacente. Sempre que a gente encontrar um paciente com anemia no exame, a gente precisa perguntar para o exame por quê, perguntar para o caso por quê, para conseguir chegar no diagnóstico, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto de todo o conteúdo que a gente fala de anemia por aqui. Eu esqueci de perguntar se meu áudio tá ok, como é que tá aí para vocês? Que o Bernardo consumiu o meu fone de ouvido, tá? Então, às vezes dá um eco quando a gente tá sem fone, mas criança em casa na quarentena tá tenso, ele tá sumindo com tudo, fazendo uma bagunça, mas tá legal aí o convívio com o filho, tá? Tá legal o áudio? Esse já é o áudio? Beleza. Antes de a gente começar o conteúdo em si, este conteúdo é exclusivo para veterinários e estudantes de medicina veterinária. Então, se você não for nem veterinário nem estudante, não faz sentido você estar aqui acompanhando o conteúdo. E a gente veio falar hoje sobre anemia ferropriva. Então, como o nome dessa condição já diz, anemia ferropriva é aquela anemia onde há deficiência absoluta de ferro. De fato, está faltando ferro no organismo por algum motivo. E a gente tem muita confusão na medicina veterinária, na medicina humana também tem o mesmo relato de confusão, porque existe uma condição clínica chamada anemia da doença inflamatória ou anemia da doença crônica, que pode causar uma apresentação de anemia muito parecida do ponto de vista do exame básico do hemograma com a anemia ferropriva. E aí é o principal diferencial. Só que a anemia da doença crônica, que é esse diferencial que eu estou falando, ela é muito mais comum na rotina de medicina veterinária do que a anemia de hoje.
mas infelizmente não tá travando nada aqui, beleza. Porque eu estava com medo porque a internet não tá muito boa aí com todas essas pessoas em casa, muita gente com problema na internet, mas pelo jeito vai rodar aqui. Então, gente, eu estava falando no diferencial e a anemia ferropriva não é uma coisa muito comum na rotina de medicina de cães e gatos, tá? Vocês já vão entender por quê. Não é frequente. No entanto, o uso de ferro para tratar anemia é frequente. E vocês concordam que isso é um contrassenso, né? Me respondam aí. Se a anemia ferropriva não é frequente e administrar ferro é frequente, tem alguma coisa errada. Concordam? Vocês sabiam que a anemia ferropriva não é frequente? Bastante gente online hoje, muito legal. Fico muito feliz de vocês estarem aí, mesmo diante desse furacão que a gente está enfrentando, foco em melhorar dentro da nossa profissão, em salvar mais pacientes, tá? O pessoal concorda, então? Se a anemia ferropriva não é tão comum e administrar ferro é comum, algo de errado não está certo. Eu adoro essa frase. Algo de errado não está certo, né? Contrassenso total. Alguma coisa está errada, tá? A gente já falou sobre essa questão da administração de ferro em outros conteúdos, mas eu queria deixar isso muito claro para vocês, para que a gente construa essa prática. Eu também aprendi assim e eu vi muito em estágio dessa forma, vi muitos veterinários agindo assim por falta de informação e por estar copiando o que eles viram antes, sem julgamento, tá? A Alô falando, ó, não sabia, realmente não faz sentido algum, com certeza. Antes de começar a assistir vocês, eu não sabia. Tá? Então, gente, isso está muito bem descrito em toda a literatura da medicina veterinária. Mas é algo que a gente tem contato desde que a gente é criança. Tipo, se alguém da família tá anêmico, geralmente a mãe, a avó, você tem que comer ferro, tem que comer feijão, tem que comer couve, sei lá, tem que comer coisas que tem ferro. Então, isso já vem enraizado antes de a gente entrar na faculdade, né? E é difícil se livrar de crenças. Por isso que o nome dessa live foi Crenças Limitantes na Anemia Ferropriva, né? Que eu coloquei, porque realmente existe muita crença limitante. Minha garrafinha de água aqui, porque senão eu fico sem voz. Então, gente, primeiro, eu já defini a anemia para vocês. A anemia é uma condição clínica em que há redução da massa eritroide total e ela está associada a uma série de condições de base. A anemia não é diagnóstico, a anemia é consequência, tá? A gente começa a classificação das anemias para que a gente consiga chegar num diagnóstico. Então, como eu já afirmei, eu vou trazer toda essa trajetória de diagnóstico aqui para vocês. A anemia ferropriva não é frequente na medicina de cães e gatos, tá? Mas vocês, quem já acompanha a rotina, quem já atende, há muita prescrição de ferro. Então, tem alguma coisa errada. A Cassiana tá falando que na medicina humana também acontece isso. Com certeza. Eles passam pelo mesmo problema de crença limitante da classe que a classe médica veterinária passa, né? A live vai ficar disponível, a live fica disponível por 24 horas aqui no Instagram, depois ela vai pro nosso YouTube, tá? Então, gente, como a anemia ferropriva ela não é frequente, mas ela acontece, a gente precisa muito saber diagnosticar. O principal diagnóstico diferencial é a anemia da doença crônica. No hemograma pode vir muito parecido as alterações básicas do hemograma, lá, a classificação morfológica, e por isso eu vou relembrar com vocês como que a gente classifica uma anemia. Então, para um paciente ter anemia, ele tem que ter os índices eritrocitários baixos. Primeira coisa que a gente tem que olhar para o exame é se não existe nenhum fator pré-analítico que não seja doença que pode estar afetando aquele resultado e esse paciente não estar anêmico de fato. Existem dois fatores principais. O primeiro fator é hiperidratação. Então, eu já peguei vários casos aqui de acompanhamento dos nossos alunos do curso Descomplicando, que eles estavam procurando uma causa de uma anemia que não era anemia. E isso acontece por uma síndrome que eu chamo de síndrome da noia do plantão veterinário. Vocês já ouviram falar dessa síndrome? A síndrome da noia do plantão veterinário, ela é caracterizada por colocar na fluidoterapia todo
qualquer paciente que chega num pronto atendimento. Principalmente se chegar lá depois das 10 da noite. Chegou depois das 10, não importa o que aconteceu, que vai pro soro. Tem essa noia aí por onde vocês passaram, fizeram estágio, onde vocês fazem plantão. Então, isso causa hiperidratação. Se o paciente não está desidratado e recebe fluido, pode hemodiluir o sangue, vai hemodiluir, e aí pode aparecer uma anemia que não é anemia de verdade, é uma hemodiluição. Tá? Esse é um dos primeiros pontos. Segundo ponto que pode causar uma falsa anemia, uma falsa redução nos índices eritrocitários, é o uso de sedativos. Alguns sedativos, sobretudo a cepromazina, xilazina, eles vão causar a redução dos índices eritrocitários por sequestro de sangue e por outros mecanismos que eu não vou entrar fundo aqui agora. E aí, isso pode causar uma anemia relativa. Tudo isso é anemia relativa. Eu só estou relembrando isso porque é a primeira coisa que a gente tem que olhar no exame. Se aquela anemia é verdadeira ou se pode ter um fator não patológico causando redução desses índices. Esses são os dois principais. Tem alterações na coleta também que podem causar alteração, mas geralmente elas não são suficientes para causar uma redução importante a ponto de aparecer uma anemia no exame, uma redução lá dos índices, tá? Como a gente classifica, então? Primeiro, para chegar num diagnóstico definitivo da causa de anemia, a gente precisa classificar o tipo de anemia, senão a gente não consegue nem pensar no que pode estar acontecendo, já que são infinitas as causas, são muitas causas de anemia, tá? Então, como que é feita essa classificação? A gente vai classificar essa anemia e avaliar se ela é regenerativa, semi-regenerativa ou arregenerativa, tá? As literaturas, a grande maioria das literaturas traz só a regenerativa e a regenerativa, ou não regenerativa, tá? Mas existem literaturas mais atuais, não é coisa nossa, não foi a gente que inventou a anemia semi-regenerativa, a gente só reproduziu esse conteúdo que está disponível aí em diversos textos, em diversos artigos e livros da medicina humana e da medicina veterinária. O quadro de anemia semi-regenerativa, que é uma anemia que está regenerando um pouco, mas não o suficiente para ser chamada de regenerativa, tá? Como que se faz essa classificação? Existem algumas formas. Existe um processo de classificação que se chama classificação morfológica. Classificação morfológica é aquela em que a gente vai avaliar VCM e CHCM, volume globular ou corpuscular médio, volume concentração de hemoglobina corpuscular média. A classificação desses índices, o VCM avalia tamanho, o CHCM avalia quantidade de hemoglobina na amostra. E essa classificação basicamente é denominar se essa anemia é normocítica, microcítica ou macrocítica e hipocrômica ou normocrômica, tá? A grande maioria das pessoas só aprendeu regenerativa e a regenerativa. Eu também na graduação só aprendi assim, mas esse conceito é um pouco mais recente e a gente tem batido nessa tecla, porque na vida real você vê muito anemia semi-regenerativa e isso pode gerar confusão na sua cabecinha se você conhece só o 8 e o 80, né? Então existe muita coisa no limbo entre o regenerativo e o arregenerativo, tá? Então a primeira forma de classificar é a classificação morfológica, né, nesses índices. Então, as anemias, em geral, as anemias regenerativas, elas tendem a ser macrocíticas hipocrômicas. Por quê? Células jovens, hemácias jovens e reticulócitos, elas são maiores e com menos hemoglobina. Por que isso acontece? Existe um tempo certo de maturação, de multiplicação e maturação lá dentro da medula. Desde que a célula pluripotente da linha eritroide inicia seu processo de multiplicação até ela liberar um eritrócito maduro na corrente sanguínea, existe um tempo X para ela conseguir fazer esse processo de forma adequada. Quando ela acelera isso, porque o corpo está perdendo hemácias ou está sofrendo hemólise e ela precisa jogar mais eritrócitos de forma mais rápida, isso acaba levando à liberação de células jovens que são maiores e menos coradas. Então, o clássico de uma regenerativa é ser macrocítica hipocrômica, mas nem sempre é assim.
Carol Figueiredo e Caroline Alcântara estão pedindo para entrar na live. Vocês querem entrar mesmo para tirar dúvidas ou foi sem querer que vocês clicaram no botão? Se vocês quiserem entrar, gente, pode entrar na live. A gente já falou várias vezes, pode entrar. A gente até prefere que vocês entrem para tirar dúvidas, porque fica mais fácil de eu entender a dúvida de vocês se vocês entrarem ao vivo aqui comigo. Só preciso Carol Figueiredo e a outra Carol que pediu para entrar. Confirma se você quer entrar, porque senão eu coloco vocês e às vezes aparece algo que os outros não podem ver. Já aconteceu algumas vezes que eu coloquei o pessoal aqui dentro da live, tá? Então, eu estava falando da classificação morfológica. Essa é uma forma de classificar. Quer entrar? Ah, então beleza, vou te colocar. Então, gente, estava falando da classificação morfológica e o clássico da anemia regenerativa é ser macrocítica. Oi, Carol. Oi, Carol, tudo bem? Você quer fazer alguma pergunta? Eu trabalho atualmente com patologia clínica. Uhum. Na minha graduação, eu não aprendi a questão da semi-regenerativa. Eu acho que é uma dúvida comum, porque esse conceito realmente é muito novo. Eu aprendi com vocês em aulas anteriores. Então, assim, se possível, um material, alguma coisa que pudesse explicar melhor essa questão da semi-regenerativa. Porque, apesar de estar na patologia clínica, eu não sei, algum dia eu possa vir a clinicar. E eu queria passar isso também para as pessoas que solicitam os exames no laboratório, para que ficasse mais legal para elas também. Tá. Carol, né? Isso. Assim, de livro-texto em português, tem o Nelson Couto e o livro da Jericó, no capítulo de anemias de clínica, né, no livro de clínica, tem essa subdivisão, tá? E no TRAU, que é o de patologia, hematologia e bioquímica clínica veterinária, eles mencionam, só que eles não focam nessa classificação. Esse livro é de 2012, é um pouquinho mais antigo, né? Tenho ele. No nosso curso completo, a gente fala sobre toda a revisão, os artigos que trazem isso, né? Mas nesses livros vocês vão encontrar também, tá? E a gente tem alguns materiais de mapa mental, depois eu posso deixar lá no canal do Telegram e deixar um complemento lá, tá? Mas basicamente, para graduar essa classificação, precisa da contagem de reticlócitos e do CCR. Não sei se vocês costumam fazer no teu laboratório. Sim? Fazemos. Então, e aí existe conflito na literatura do quando que é regenerativa de fato. Mas, em geral, se considera regenerativa quando o CCR está acima de 2%, tá? E aí, o que a literatura traz em relação a normal, tipo, eu e você não somos anêmicas, o cão e o gato não anêmico. Ele vai produzir uma taxa de reticulócitos que escapa para a circulação. E aí eles consideram até 1% normal, que não é, que tipo, qualquer indivíduo pode ter. Então isso vai ser a regenerativo se o animal estiver anêmico. Mas em situações de normalidade, também tem esses níveis. E entre o 1 a 2% de CCR, que é considerada semi-regenerativa, tá? Aí tem que aplicar aquela formulazinha da contagem corrigida de reticulócitos, né? E em relação a número absoluto de reticulócitos, não tem muita definido isso na literatura, porque o número absoluto depende do grau da anemia, né? Então, o CCR mesmo que deve ser levado em consideração. Mas esse é o dado numérico, tá? O que eu vejo na rotina, não sei se tu quer continuar aí na live comigo para compartilhar, já que tu é do laboratório. O que eu vejo na rotina e que com muitos alunos que a gente acompanha aqui. Muitas vezes a gente tem uma anemia normocítica, normocrômica, com sinais discretos de regeneração, tá? E aí, isso leva o clínico a pensar, normocítica, normocrômica é a regenerativa. E aí tem anisocitose moderada, policromazia moderada, presença de corpúsculos de Roux e Joly, o que não é muito esperado. Tipo, não é isso esperado dentro do normocítico normocrômico, e aí surge a dúvida. Tá regenerando ou não? E eu já peguei vários casos nesse limbo que o CCR dá lá 1,3, 1,5, 1,8, a contagem absoluta de reticulócitos 120 mil, então é uma regeneração discreta.
Você não consegue dizer que é A regenerativa, porque tem sinal de regeneração, mas não é o suficiente para classificar como regenerativo. Então, esse é o clássico do semi-regenerativo lá na rotina. Não sei se tu vê isso com frequência aí, compartilha com o pessoal. Não muito, não vejo, não. Com Não. frequência, não. Mas o que tu vê é mais clássico, ou é regenerativo ou é regenerativo. É, Exatamente. a grande massa dos casos vai estar assim, mas depende muito do mecanismo envolvido. O que a gente vê mais é na anemia ferropriva, que, como eu vou falar hoje, não é tão comum, né? Então, talvez por isso que não se pega com tanta frequência no laboratório. E processos mistos, tipo um animal com doença renal crônica e babesiose ao mesmo tempo, entende? Aí pode aparecer. E tem vários, a gente tem vários outros casos nos nossos arquivos de casos em que isso foi observado, tipo doença pulmonar crônica que causa hipóxia e com anemia semi-regenerativa, que a gente pode ter até eritrocitose nesse caso. Né? E aí o Uhum. processo de doença crônica é a hipótese diante do quadro, né? O processo de doença crônica suprimiu a eritropoese e a hipóxia estimulou. E aí você pode ter um animal com índices normais ou até mesmo uma anemia semi-regenerativa, que eu já vi também muitas vezes. Tá? Então isso é bem legal. Tá? Bacana. Legal? Mas Legal. legal você entrar para participar, achei bem interessante. De onde tu é, Carol? De Brasília. Brasília? E tu trabalha num laboratório veterinário? Na verdade, eu faço aprimoramento, estou no segundo ano, né? Eu me formei, fiz a prova, passei e fui para patologia clínica. E eu Uhum, acho muito interessante porque vocês, né, a Prof. Heloísa e Prof. Helena, assim, eu já sigo já há um tempo, e uhum. para mim é fantástico essa associação dos casos clínicos, porque isso me ajuda muito no raciocínio na hora de dar um laudo dentro do laboratório. E eu acho fantástico assim, a metodologia de vocês. Vocês estão de parabéns mesmo. Fico muito feliz. A gente tem bastante aluno da patologia clínica justamente por isso, porque às vezes o pessoal da patoclínica fica preso lá no laboratório e nem sabe o que está acontecendo lá na clínica, né? E as coisas Não, são eu muito. gosto Eu gosto muito de comentar os casos né, com o pessoal da clínica, assim. Toda vez que eu faço um exame, independente do que quer que seja, eu gosto de saber qual é o quadro do animal, até porque, assim, eu estou na patologia clínica, mas, assim, em qualquer momento eu posso ir para a clínica. E eu acho que esse conhecimento que eu adquiri na patoclínica, e, assim, com vocês também, com outros cursos que eu já fiz, eles podem somente agregar, né, na minha carreira. Obrigada, professora. Vou sair da live, Obrigada tá? também. Que bom. Vamos lá. Então, eu vou passar aqui ver se mais alguém quer entrar. É. Então, gente, olha que legal. A Carol entrou aí para ajudar, para compartilhar, tirar uma dúvida, trazer a vivência dela. Quem quiser entrar na live, fica à vontade, tá? A Maria Clara dizendo, não sei o que é melhor entre os três, Helena, Heloísa e Prof. Paula. Que bom, Maria. A Maria é nossa aluna do curso Descomplicando, está sempre aí participando das lives também, muito legal, tá? A Nath também elogiando, a gente fica muito motivada mesmo, gente, porque às vezes o trabalho aqui no mundo online é muito silencioso, parece que os conteúdos brotam do além e que não existe um esforço para a gente estar todas as lives aqui, trazer todos os conteúdos que a gente traz. Então, a gente se sente muito motivado quando vem elogios assim e realmente vale muito a pena. Então, estava esclarecendo a dúvida da Caroline sobre a anemia semi-regenerativa. Como eu expliquei, não é uma coisa da nossa cabeça, isso está descrito na literatura. E a gente gosta de abordar esse conteúdo porque realmente fica um limbo quando a gente encontra esses casos que eu expliquei para vocês, tá? Então, a gente tem a classificação morfológica lá, normocítica, normocrômica, macrocítica, hipocrômica. O tema de hoje é a anemia ferropriva, tá? Crenças limitantes na anemia ferropriva, mas surgiu a dúvida em relação às anemias semi-regenerativas e eu estava explicando, tá? Além disso, gente, para definir se uma anemia é regenerativa, regenerativa ou semi-regenerativa, a gente precisa da contagem de reticulócitos na maioria dos casos, tá? Existem alguns casos bem clássicos em que o hemograma já traz indícios muito claros.
tipo uma anemia bem macrocítica, hipocrômica, com observações de anisocitose, policromasia, corpúsculos de Roux-Joly muito intensas, e isso já caracteriza uma anemia regenerativa. Mas nem sempre está tão gritando na cara que é regenerativa assim, principalmente nos felinos. Os felinos não mostram essa regeneração com tanta intensidade, e aí a gente precisa avaliar a contagem de reticulócitos, sobretudo nos felinos, tá? Em cães costuma ser mais clássico, mas nem sempre é tão linear. E esse nem sempre encaixa exatamente no tema da live de hoje, que são as anemias ferroprivas. As anemias por deficiência de ferro ou anemias ferroprivas, elas têm como característica poderem se encaixar do ponto de vista de classificação, tanto em regenerativa, como semi, como arregenerativa. Tá? Pode aparecer esses 3 aspectos, depende da intensidade dessa falta de ferro e do tempo de evolução desse paciente com falta de ferro. Tá? Então, pode se encaixar nesses 3. Então, por isso a gente precisa entender como que classifica e como se faz esse diagnóstico, tá bom? A Rose, nossa aluna aqui também, ó, melhor curso, melhor o nível da veterinária que está crescendo tanto, efeito positivo no coletivo, gratidão imensa. Gratidão a gente, Rose, por você estar sempre aqui nos acompanhando e ser uma aluna tão aplicada. A Rose é uma aluna nossa aqui da região de Criciúma, ela foi aluna num curso presencial que a gente deu também, e precisa ver a organização dessa menina, gente. Ela tem um portfólio de casos que ela atende e que a gente orienta nos exames, que é sensacional, né, Rosi? Muito legal mesmo. A anemia ferropriva, voltando para o nosso assunto, ela tem tudo a ver com o metabolismo do ferro, gente. Então, se a gente não entender metabolismo do ferro, não vai entender a anemia ferropriva. Então, o que é anemia ferropriva ou anemia por deficiência de ferro? Ela é caracterizada por uma deficiência absoluta de ferro, tá? Então, ela pode ser intensa, essa deficiência, moderada ou leve, e isso vai implicar na severidade da anemia e nos aspectos visuais, nos aspectos de classificação no exame, mas está totalmente relacionada com o metabolismo do ferro. Se vocês voltarem algumas lives lá no programa Almoçando com a Vete, a gente já falou de anemia várias vezes. Vocês vão encontrar alguns conteúdos em que eu falo do metabolismo do ferro. Como nem todo mundo já viu, estava lá, vou relembrar rapidamente aqui. Então, o corpo, ele usa o ferro basicamente por 2 vias. A primeira, ele obtém ferro por 2 vias. Ou pela alimentação, ou pela reciclagem das hemácias que já fazem parte de qualquer mamífero. Então, a grande parte do ferro vem, na verdade, da reciclagem. O que é essa reciclagem? Toda hemácia tem um tempo de vida pré-determinado, isso é variável entre as espécies. No gato, o tempo de meia-vida é mais ou menos 70 dias, e no cão, o tempo de vida da hemácia é em torno de 118 a 120 dias. Tá? Varia de 110 até 130 dias. E aí, no final da vida, elas morrem, elas são fagocitadas, principalmente pelo sistema nuclear fagocítico, e a hemoglobina é metabolizada e o ferro que está dentro da hemoglobina vai ser reabsorvido. Então, 90% do ferro que a gente tem, que o gato tem, que o cão tem, qualquer mamífero, ele é obtido pela reciclagem das hemácias, tá? Então, isso precisa estar muito claro. Apenas 10% vem da alimentação. Então, se a gente comer mal, com pouco ferro, ou comer um ferro que não é facilmente absorvido, se o cão ou o gato comerem pouco ferro, eles podem ter um déficit de ferro. Mas é 10% da alimentação, 90% da reciclagem, tá bom? Então, esse é um dos principais pontos em relação ao metabolismo do ferro, tá? Quando a gente come uma dieta de ferro e o ferro é absorvido, esse ferro ele vai entrar na circulação, né, lá pela circulação esplâncnica, vai para o fígado via circulação porta, e a transferrina que faz esse processo de carreamento, tá? E aí, se tiver faltando ferro para a medula óssea produzir novas hemácias, o ferro vai lá para a medula óssea e vai ser usado para a produção de novas hemácias. Ele vai também para os miócitos, que faz parte da mioglobina, ele participa de outros processos metabólicos que não vêm ao caso aqui. Tá? Alguém pediu para entrar na live e sumiu o pedido, tá?
pode pedir de novo, que eu já coloco vocês. Só quero terminar um raciocínio do metabolismo do ferro, tá? Então, esse ferro, quando a medula óssea está precisando para produzir, a transferrina leva o ferro lá, a medula óssea pega o ferro para ela e forma novas hemácias, tá? Se já tem ferro suficiente circulando e a gente comeu, o cachorro ou o gato comeu uma dieta com ferro, o ferro vai via a porta e ao invés de ir circular e ir para os lugares que estão precisando, eles já estão cheios de ferro. Então, vem uma sinalização bioquímica que diz que não precisa levar mais ferro. E essa sinalização é mediada pela epsidina, já vou falar mais sobre ela, mas quando os locais onde se usa ferro já estão com ferro suficiente, o corpo armazena ferro. E existem duas formas de armazenamento de ferro: a ferritina e a hemosiderina. Tá? A ferritina, ela é armazenado o ferro em formato de ferritina em macrófago, em todas as células do sistema mononuclear fagocítico, que envolvem baço, fígado, linfonodos e medula óssea. Então, em macrófagos de todas essas regiões, e onde tiver macrófago no corpo, pode ter reserva de ferro no formato de ferritina. Por isso que a gente consegue dosar do sangue. E uma vez me perguntaram, mas tem que fazer uma biópsia hepática, então, para dosar o estoque? Não, a gente pode dosar a ferritina do sangue, porque ela está em todos os lugares, mas em grande quantidade no fígado, tá? Sem ser o sistema mononuclear fagocítico, qual é a outra via que recicla o ferro? A hemólise, gente, do processo de hemólise normal, natural, que todas as hemácias sofrem, ela acontece 90% no sistema mononuclear fagocítico, baço, fígado, linfonodos e medula óssea, sobretudo baço e fígado no cão e no gato, e no humano também. Mais 10% ocorre intravascular. Lá nos capilares, as hemácias são destruídas também. E aí, essa hemoglobina livre é liberada na circulação, transformada em biliverdina, vem bilirrubina para o fígado, e o ferro livre, a transferrina, leva ele para onde está precisando do ferro, e se estiver sobrando, ela vai jogar para o meio intracelular e ser armazenado na forma de ferritina. É o mesmo processo, só muda o trajeto do ferro, tá? E quando os estoques de ferritina estão saturados, tipo, a ferritina tem uma capacidade máxima de armazenar ferro. Quando os estoques de ferro estão saturados, o corpo começa a armazenar na forma de hemosiderina, tá? A epsidina, que eu acabei de falar, é uma proteína produzida pelo fígado e ela interfere basicamente em dois processos. Tem vários, mas eu vou falar dos dois principais aqui do metabolismo do ferro. A ferritina diminui a liberação do ferro da ferritina. Então, a epsidina diminui a liberação do ferro da ferritina. Ela deixa ele guardado. E ela diminui a absorção do ferro no trato gastrointestinal. Então, mesmo que o animal continue comendo uma dieta com muito ferro, e mesmo que a gente, como médico veterinário ou tutor, vá lá numa agropecuária e compre um suplemento com ferro, se tiver liberação de epsidina, e vai ter em vários processos fisiológicos e patológicos, o corpo vai jogar fora o ferro, ele não vai reaproveitar. Só que ela segura, a epsidina aumenta tipo, a conexão entre o ferro e a ferritina, e também aumenta o estoque do ferro no formato de hemosiderina. Então, ela promove um armazenamento cada vez maior, porque isso é um mecanismo evolutivo. A gente foi evoluindo, né, ao longo dos milênios e desenvolveu esse mecanismo de guardar o ferro para poder sobreviver em situações de carência de ferro. Então, o corpo tem todo esse estoque, tá? Então, a epsidina, ela aumentada, sua expressão gênica aumentada, ela vai fazer com que absorva menos ferro gastrointestinal e que libere menos ferro lá da ferritina e da hemosiderina, tá? Na anemia ferropriva, há uma supressão na expressão da epsidina, justamente porque o corpo precisa absorver tudo que vem de ferro, de tudo quanto é jeito, sendo endógeno ou exógeno. Tá? E na anemia da doença crônica, que é o principal diferencial, é justamente o oposto. A liberação dos fatores pró-inflamatórios, sobretudo interleucina 6,
aumenta a expressão gênica de epsidina, aumenta os níveis de epsidina e, consequentemente, diminui a absorção gastrointestinal e mantém o ferro nos seus estoques. A gente já vai falar sobre o diferencial aqui das duas condições, tá? Então, gente, diante disso, diante desse metabolismo do ferro, 10% vem da alimentação, 90% vem da reciclagem endógena desse ferro que vem após a lise das hemácias, a lise natural das hemácias, fica mais fácil de a gente entender que a anemia carencial na medicina de cães e gatos, por falta de ingesta de ferro, ela é mais rara. Tá? Por quê? Porque só vem 10% da alimentação, isso é um fator importante, e as dietas, mesmo uma ração ruinzinha, baratinha, ela vai ter uma quantidade de ferro adequada, e geralmente esse ferro vem de proteína animal, que é um ferro altamente absorvível pelo trato gastrointestinal do mamífero. O cão e o gato absorvem super bem, eles não têm tanto problema em absorver ferro quanto o ser humano. Então, justamente por isso que alimentações, mesmo de ração ruim, e a maioria dos animais hoje comem ração, não é uma causa importante de anemia ferropriva. Então, para faltar ferro no organismo, tem basicamente 3 mecanismos. Ou está comendo pouco ferro, ou algo está atrapalhando a absorção de ferro. O animal tem acesso a uma dieta adequada, ele come ferro, só que não absorve. Ou está perdendo sangue de algum jeito. Tá? Esses são os 3 principais mecanismos. E o primeiro, que é por falta de ingestão, é raro na medicina de cães e gatos, justamente pelo que eu acabei de explicar. Shilin 12 enviou uma solicitação para entrar no vídeo. Quer entrar mesmo, Shilin? Pode entrar aí que a gente já vai explicar. A Luane está perguntando, Lauane Santana. Lauane Santana é a nossa aluna da turma 5, né, Lauane? O que pode interferir sobre a epsidina? A principal coisa que interfere na liberação de epsidina é estado pró-inflamatório. Então, qualquer doença crônica ou inflamatória grave, que pode ser aguda também, vai aumentar a liberação, a expressão gênica de epsidina e a produção de epsidina pelo fígado. A epsidina também é chamada de uma proteína de fase aguda positiva. Quando tem um processo inflamatório, ela é liberada em maior quantidade, justamente por esse mecanismo. Ela é conhecida como uma proteína de fase aguda positiva, como as globulinas, tá? Que também são proteínas de fase aguda positiva. A albumina é uma proteína de fase aguda negativa, tá? Então, ela diminui a produção em processo inflamatório, mas isso é a principal interferência na epsidina. Vamos colocar o Schilling aqui, não. Pediu para entrar, nós vamos colocar ele ao vivo aqui para tirar dúvida. A Laidiane fez uma pergunta bem interessante. Filhotes costumam ter anemia sem ser algo relevante? Aí tem que olhar se é anemia mesmo, Laidiane. O que eu vejo muito erro é interpretar exame de filhote com valor de referência para adulto, tá? Então, filhote tem valor de referência para índices hematimétricos muito menores. Geralmente está dentro do normal, você pode estar olhando para o valor de referência errado. Uma clínica notou uma anemia em uma cadela que pariu há 2 meses e tinha infestação por Demodex. Queria suplementar ferro, porque achou que teria aumentado o consumo em decorrência da inflamação. Tá errado o raciocínio, tá? Na anemia da doença crônica, gente, não tem falta de ferro absoluta. O ferro sérico baixa, porque aumenta a epsidina, e a epsidina esconde o ferro nos estoques e diminui a absorção do ferro gastrointestinal. Então, você joga dinheiro do tutor fora porque o ferro é pouco absorvido, e o pouco que é absorvido ainda vai para os estoques e causa tipo um enferrujamento das células. Pode causar cirrose e insuficiência cardíaca aguda por intoxicação por ferro. Então, não é não dá nada. Se der, se fizer bem, beleza, mas se não vai fazer mal. Pode fazer mal, sim, principalmente por longos períodos, né? Mas pode fazer mal. Então, suplementar ferro em inflamação não é pertinente? Não. O tratamento da anemia da doença crônica visa controlar a doença de base. Não se trata com ferro, não tem indicação.
Qual patologia pode interferir na epsigina, Felipe? Qualquer doença crônica ou inflamatória grave, tá? Tipo, tem estudos com a doença articular degenerativa, que causam anemia da doença crônica. Então, qualquer doença crônica, principalmente as doenças crônicas de fundo inflamatório, tá? Mas qualquer doença crônica, neoplásica, doença renal crônica, diabetes mellitus, hipotiroidismo, qualquer doença crônica pode causar esse processo. Inflamações agudas também causam isso, só que se controlado a tempo, se o paciente melhorar, não dá inflamação aguda, né? Não vai dar tempo de interferir nos valores de hemácias, tá? Então, gente, voltando no nosso tema, que estava respondendo algumas dúvidas, a Canandra falando que a professora é Mara. Obrigada, Canandra. A gente fica realmente muito feliz com esses comentários de vocês. As causas de anemia por deficiência de ferro são comer pouco, absorver pouco ou perder hemácias, tá? Então, quando a gente tem perda de hemácias, é quando tem algum tipo de hemorragia para fora do corpo. Porque numa hemólise, gente, a hemólise é o processo natural de morte de uma hemácia e o ferro é reabsorvido. Numa babesiose, que é uma doença primariamente hemolítica, se o animal não teve melena, epistaxe, hemoglobinúria, se não saiu hemoglobina e ferro para fora do corpo, não precisa suplementar, porque ele está absorvendo todo aquele ferro. Eu sei que dá vontade, mas a priori não precisa, nas doenças hemolíticas, suplementar ferro, porque justamente pelo metabolismo do ferro que eu acabei de explicar, tá? Então, as 3 causas são essas, gente. A causa mais comum na medicina veterinária é a perda de sangue crônica, tá? A causa mais comum de anemia ferropriva é perda de sangue crônica e não ingesta inadequada. Então, essa é a primeira crença limitante. Que essa crença, como eu já falei lá no começo da live, ela vem da nossa infância. Quando tem alguém com anemia da família, a gente escuta as pessoas falando que tem que comer ferro. Então, não é uma crença que vem durante a graduação, ela só se propaga durante a graduação, tá? Então, gente, a principal causa é perda crônica de sangue. Por onde um animal pode perder sangue de forma crônica? Hemorragia gastrointestinal, que pode ser manifesta, visível ou oculta. Tá? Então, um dos exames necessários para investigar por onde está saindo o sangue é a avaliação de sangue oculto nas fezes. Tá? Tem vários laboratórios que fazem essa investigação. Mas vocês têm que olhar com muito carinho para o histórico do paciente e para o quadro clínico do paciente de vocês, se há alguma evidência de perda de sangue. Essa é a primeira pergunta que você deve fazer para o seu caso clínico, além de olhar o hemograma, sobre quando você tem uma suspeita de anemia ferropriva, tá? Então, a primeira coisa que você vai olhar, como que é a dieta desse paciente? Ele come uma ração, pode ser comercial, baratinha. Se ele come ração, anemia por deficiência de ferro é improvável. Tá em anorexia há 3 dias, parou de comer há 3 dias. Não é isso que vai causar anemia ferropriva. Tem muita reserva, só 10% vem da alimentação, tá? Depois eu já vou voltar nas perguntas, tá, gente? Só vou finalizar aqui o raciocínio do diagnóstico para não deixar conteúdo com ponta solta aqui para vocês, tá? Então, primeira coisa, olha para o histórico. Qual que é a alimentação desse paciente? Segundo ponto que você tem que olhar para o histórico e para o exame físico é se tem algum indício de doença gastrointestinal crônica. Esse animal tem diarreia crônica, tem vômito crônico, tem alguma manifestação de doença gastrointestinal crônica, aí pode fazer sentido a segunda hipótese, que é má absorção, tá? Mas, tirando essas duas que não são comuns, a terceira causa é perder ferro de forma crônica. E aí pode ser por hemorragia gastrointestinal ou até por perda de sangue urinário. Tá? Então tem que estar saindo hemácia do corpo. Porque a principal forma de usar ferro é reciclagem de ferro que estava dentro das hemácias. 90% vem daí. Então, perdendo ferro, uma hemorragia aguda, por exemplo, aí faz sentido suplementar ferro. Tá?
Na medicina, as mulheres têm muito mais anemia do que homens, justamente por isso. Porque mulher, teoricamente, perde sangue todo mês via menstruação. Então, é uma causa possível em cadelas. Tem um sangramento muito intenso no cio, pode ser uma causa de anemia ferropriva? Pode. Eu já peguei casos de... esqueci o nome. Piometra com sangue. Hemometra, que o paciente apresentava sinais bem clássicos de anemia ferropriva. Então, na piometra, o sangue pode ficar retido na cavidade uterina. Eu já operei piometra gigante, cheio de sangue. Nesse paciente, perdeu o sangue. E aí você vai olhar para o teu hemograma e ver se realmente tem indícios de perda de ferro. E eu já vou falar como é que confirma o diagnóstico, tá? Vou deixar as perguntinhas para o final, gente, que já está acabando. Só deixa eu caracterizar o hemograma e os exames definitivos para anemia ferropriva para vocês. Então, a gente já falou o que é anemia, como classifica, já falou do metabolismo do ferro, já falou das causas de anemia ferropriva e a principal na medicina de cães e gatos é a perda crônica de sangue. E agora eu vou falar para vocês como fechar o diagnóstico, tá? Então, as anemias ferroprivas, elas podem ser regenerativas, semi-regenerativas ou arregenerativas. O mais clássico e mais comum é a regenerativa. Por quê, gente? O ferro é um substrato para a produção de hemoglobina. Se falta matéria-prima, a fábrica tende a parar de produzir. Não tem como produzir sem matéria-prima, tá? Então, essa é a lógica da coisa. A maioria dos pacientes com anemia ferropriva já importante, avançada, vai apresentar características de microcitose. Então, como falta substrato, a medula faz hemácias bem pequenininhas, tá? Porque falta ferro para preencher aquela hemácia de hemoglobina. Então, a tendência é serem anemias microcíticas e hipocrômicas, porque falta matéria-prima para fazer hemoglobina, tá? Então, essa é a principal característica no hemograma, essa anemia ser microcítica, hipocrômica e ter observações lá na leitura de lâmina de microcitose e hipocromia. Essas são as duas principais características. Além disso, gente, a contagem de reticulócitos, ela pode ser alta, normal ou baixa, mas o mais clássico é ser baixa, tá? Tudo isso que eu estou falando para você pode ser exatamente igual na anemia da doença crônica, que é uma das causas mais comuns de anemia na medicina de cães e gatos. Para se aprofundar melhor desse tema, é só você ir lá no canal do YouTube. Aproveita, faz a sua inscrição lá, ativa as notificações, vai em playlists, vai no programa Almoçando com a Vet, tem uma live só sobre a anemia da doença crônica lá. Então, é só ir lá conferir, tá? Então, o principal diferencial é a anemia da doença crônica. E como que a gente pode diferenciar, então? Quais são as diferenças da anemia da doença crônica para a anemia ferropriva, tá? As duas doenças vão ter ferro sérico baixo, ferro livre baixo. Por quê? Na anemia ferropriva falta ferro, então ele tem que estar baixo, senão não é ferropriva. E na anemia da doença crônica, a epicidina esconde o ferro nas reservas e diminui a absorção no intestino. Então, o ferro sérico vai estar baixo nas duas condições. Na anemia ferropriva, está faltando ferro realmente, está faltando de fato, então o corpo só guarda ferro quando está sobrando. Então, o que é esperado? Que ferritina, estoques de ferro na medula óssea, hemosiderina, tudo baixo. O que a gente consegue dosar? Ferritina e estoques de ferro na medula óssea. Então, essas duas dosagens estarão baixas, tá? Então, é ferro baixo, ferritina, estoques de ferro na medula óssea vão estar baixos, tá? Na anemia da doença crônica, a ferritina tende a estar alta. Do ponto de vista prático, estatístico, ela pode estar normal ou alta, mas ela não vai estar baixa. Essa é a principal diferença. E os estoques de ferro na medula óssea também vão estar altos, tá? Mas esse exame só dá para fazer coletando sangue da medula óssea. Então, é um pouco mais invasivo para o paciente e mais caro de realizar. O que a gente mais vai realizar na rotina é a ferritina, o ferro sérico, e a capacidade total de ligação de ferro, que reflete a quantidade de transferrina. Então, transferrina transporte, ela vai estar aumentada na anemia ferropriva e diminuída na anemia da doença crônica. Esse é um dos principais diferenciais, é um dos fatores mais importantes de você dosar, que é o TIBC, ou capacidade CTLF, capacidade total de ligação de ferro.
essa é a sigla em português, CTCI. Agora eu esqueci a sigla em inglês, gente. Deixa eu abrir aqui uma aula que eu já explico para vocês. Mas é a capacidade total de ligação de ferro, tá? Então, na anemia ferropriva vai estar alto a transferrina, baixo ferritina, baixo ferro sérico. Por que a transferrina vai estar alta na ferropriva? Há uma estimulação na expressão de transferrina, porque se tiver mais transportador, o pouco ferro que o corpo consegue colocar na forma disponível para a medula óssea, tem transferrina para levar correndo lá para produzir novas hemácias. Então, vai aumentar o transportador para aumentar a chegada de ferro lá na medula óssea para a eritropoese. É um mecanismo de proteção. Na anemia da doença crônica, o que acontece? A epicidina deixa o ferro retido na ferritina e diminui a absorção gastrointestinal. Então, o esperado é a transferrina baixa, ou seja, a capacidade total de ligação de ferro baixa. Por quê? Não tem por que expressar e liberar a transferrina se não tem ferro para levar a passear. A transferrina leva, carrega o ferro. Então, se está tudo retido no estoque e está absorvendo pouco do trato gastrointestinal, não precisa de transferrina. Então, esses são os dois principais diferenciais, tá? Depois a gente vai fazer um mapa mental desses diferenciais para vocês. Na verdade, já tem até um lá no nosso canal, mas eu vou fazer outro mais para vocês terem aí nos arquivos, tá bom? Deixa eu ver se eu lembro o nome aqui. Não lembrei, gente. Baixou a desmemoriada aqui no negócio. Que é o T... Cadê? Só um pouquinho. TIBC. Deixa eu projetar aqui para vocês. Então, essa aqui é a tabelinha em inglês, né, do artigo que quem quiser eu posso deixar para vocês. É a base dessa aula, diagnóstico e desordens do metabolismo do ferro em cães e gatos. E o que a gente espera? Ferro sérico, ferritina e hemosiderina baixos, transferrina ou TIBC ou CTLF altos, tá? Essas são as principais características. Conseguiram captar, gente, como que faz esse diagnóstico diferencial? Carol falando que a quarentena assim é bom demais, também acho bom demais, gente, estar aqui com vocês. Deixa eu ver as perguntas que eu consigo responder, porque daqui a pouco o Instagram vai bloquear a nossa live. Tá aqui 8 minutos especificamente. Alessandra, quanto e por que pedir a dosagem? Acho que era quando, né? Dosagem de ferritina, ferro e capacidade total de ligação de ferro, era isso? Eu acabei de explicar se era isso, tá? Então, a principal indicação é para diferenciar de anemia da doença crônica. Mas, gente, olhando para o histórico e entendendo o mecanismo, em muitas situações não é necessário você fazer esse diferencial pelo exame, porque tem que ter evidência ou de má alimentação, ou de má absorção, ou de perda. Se não tiver essas três circunstâncias e o paciente tem uma doença crônica que não causa isso, é anemia da doença crônica, não precisa procurar cabelo em ovo, né? Entendem? Então, correlacionando com a clínica, a gente consegue encaixar as pecinhas também. Nem sempre a gente pede pouco esses exames. Não vou ser hipócrita com vocês. Pede pouco porque tem um custo maior, não são todos os laboratórios que fazem. Não é hábito, tem coisas que tem que enraizar o hábito na nossa cabeça para a gente lembrar de pedir. E por isso que eu foco nisso aqui. Então, na maioria dos casos, a gente consegue fechar o diagnóstico só com raciocínio clínico, tá? Que é isso que eu estou trabalhando aqui com vocês. Em pacientes renais crônicos, a pergunta da Laidiane. A anemia está presente. É pertinente entrar com suplemento? Pelo que você disse, não faria sentido suplementar, mas o que fazer, tá? Não faz sentido suplementar só ferro na anemia da doença renal, tá? Mas quando você usa a eritropoetina para estimular, como o corpo ele está acostumado a produzir menos hemácias, quando suplementa a eritropoetina, que é uma das bases do tratamento, ele vai precisar de mais ferro para produzir. Aí, nesse caso, faz sentido. E tem um outro porém no doente renal crônico. A maioria dos doentes renais crônicos podem ter melena como sinal clínico. E melena é uma das principais causas de perda de sangue. Então, tá perdendo,
Tá faltando ferro porque tá saindo do corpo. Aí faz sentido suplementar, tá bom? Tá por aí ainda, Ligiane? Entendeu a resposta? A Canandra pedindo para postar no Telegram o artigo da anemia da inflamação. Na verdade, já foi até postado na outra live esse artigo lá, tá? Mas eu posto de novo para vocês hoje esse de ferro e o outro da anemia da inflamação. Quais outras medicações causam anemia? Não entendi direito essa pergunta, Canandra. Se tu puder me explicar, se tu estiver ainda por aí. A Lívia falando, muito bom. Também sou prof de patoclínica e recomendo seu canal aos meus alunos. Parabéns. Obrigada, Lívia. Muito bom ver vocês por aqui também. Temos alguns professores de patologia clínica no nosso curso Descomplicando a Interpretação de Exames também. Ficamos muito honradas de ter professores mestres aqui com a gente. Casos de parvo, por exemplo, suplementa com ferro? No caso de parvo faz sentido. Perde muito sangue via gastrointestinal, né? Então, a anemia na parvovirose, ela pode ser por supressão medular, que aí vai ser uma característica bem regenerativa, e como há muita perda de sangue gastrointestinal, na maioria dos casos há, né? Aquela melena, hematoquesia clássica da parvo, faz sentido suplementar, sim, o ferro quando esse paciente se recuperar, porque não dá para suplementar também na fase aguda, via oral não vai, né? Até você pode usar sulfato ferroso via parenteral, mas não é uma prática, não é isso que vai salvar o paciente. Então, tu tira ele da crise, né? Se conseguir reverter o quadro de parvovirose no pós-recuperação, ali na recuperação dele, tratamento domiciliar, você pode passar ferro, sim. A Canandra disse que ficou confusa sobre a transferrina. Eu também fiquei muitas vezes confusa em relação a isso, tá? Canandra, não sei se tu tá aí ainda, mas essa pergunta é bem legal. Espero que todo mundo tenha captado tanto quanto você, que essa dúvida só surgiu porque você captou o que eu estou falando. Então, estou muito feliz, tá? A transferrina vai aumentar na ferropriva porque, assim, ó, tá faltando ferro. A maior causa é perda de sangue gastrointestinal. Então, esse animal, em geral, ele tá comendo ferro de forma adequada. A hora que ele come uma dieta com ferro, o corpo quer pegar todo aquele ferro e levar para fazer hemácia. Então, para ele conseguir captar esse ferro que está chegando, efetivamente, captar tudo, não sobrar nada para ir embora pelas fezes, ele tem que ter muita transferrina. É por isso que ela sobe. Porque todo o ferro que vem da reciclagem de hemácias e da alimentação precisa voltar, não pode ir fora. Já está faltando. Então, ele precisa segurar esse ferro lá. Entende? Por isso que ele aumenta. E na anemia da doença crônica, ela diminui justamente pelo motivo contrário. Porque como tem muita epsidina, a epsidina diminui a absorção do ferro gastrointestinal. Então, para que transferrina está entrando pouco? Na ferropriva vai entrar tudo, tem que transportar tudo, que já está faltando, tá? E, além disso, a epsidina segura o ferro lá nos estoques. Então, ele não vai estar circulando, ele vai estar preso na ferritina e na hemosiderina. Para que transferrina para transportar se não está saindo ferro livre para ela carregar? A transferrina só carrega ferro livre na circulação, tá? É por isso. Espero que tenha ficado mais claro. A Maria Clara dizendo que teve a mesma dúvida da Cananda, embaralhou tudo na cabeça. Eu também já fiquei com essa dúvida várias vezes, Maria. Tá? E isso já foi tema de discussão nos nossos encontros ao vivo do curso Descomplicando. E é difícil de entender mesmo, mas vê se com essa explicação agora ficou mais claro para você. Ela precisa, ó, a transferrina precisa estar lá com a porta aberta do caminhão para pegar esse ferro e levar para a medula na hora. E se ela estiver indo lá para a medula e não estiver no trato gastrointestinal, a hora que entrar, ela não vai conseguir levar. Então, tem que ter muita transferrina. Então, entendeu? Legal? Show de bola. O Instagram vai encerrar a live, gente. Já está aparecendo a temporização aqui. Ele vai encerrar. Então, foi um prazer estar com vocês. Façam a quarentena, fiquem em casa e... Ai, meu Deus, mais umas perguntas. Deixa eu ver se... Não, já vai encerrar, gente. Depois eu pergunto no... Eu respondo lá no direct, tá? Beijo!